Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fernanda Juliana, idealizadora do projeto Salvem as Pombas. Faz algum tempo que a gente não conversa, mas eu confesso que a noite passada eu praticamente não consegui dormir porque eu estou muito preocupada com algumas coisas que estão acontecendo. Já faz um mês ou dois, mais ou menos, que estão saindo notas na imprensa a respeito de duas mortes que aconteceram na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Essas duas mortes foram causadas por criptococose, um fungo que pode estar presente na carne mal cozida, no leite mal fervido, em frutas que tenham bolor, na poeira doméstica, em mofo, em vários lugares, no ar-condicionado que não é limpo. Então eu lamento muito pelas famílias dessas pessoas que passaram por isso, porque realmente a criptococose é uma doença grave, deve ser tratada com muita atenção, muito cuidado. Muitas vezes os médicos não são habilitados a reconhecer, né, o tipo da doença, o que acaba adiando o tratamento e acaba sendo fatal na maioria dos casos, né, quando esse tratamento acontece tardiamente. Mas o que acontece? O que é mais fácil falar? Essas pessoas que deveriam pensar 1000 vezes antes de falar besteira, dizem que essas vítimas morreram pela doença do pombo. Então assim, gente, a doença do pombo não existe. Eu já falei 1000 vezes, eu vou continuar falando 1000 vezes. Se existisse, ela estaria catalogada no CID-10, que é a classificação internacional para doenças. Nenhuma das vítimas tem no atestado de óbito descrito, morreu pela doença do pombo. Os médicos, os cientistas, o Papa, ninguém pode comprovar que essas vítimas ingeriram fezes de pombo ou inalaram fezes dos pombos. E aí tu tem que ter um pombo doente e uma pessoa comendo ou respirando as fezes do pombo para que essa pessoa fique doente. Só que não basta isso, a pessoa tem que estar com imunidade baixa. Eu, Fernanda, posso nesse exato momento ir lá na praça da minha cidade, lamber o chão, comer aquelas fezes, ingerir, respirar elas, pegar um pombo e cheirar até de noite aquele pombo, que nem uma louca, e eu não vou ficar doente se eu não tiver com a minha imunidade comprometida. Bom, dito isso, porque eu tô furiosa, que é tão clara a coisa, é óbvio, milhões de pessoas viajam para a Europa. Milhões de pessoas vão para Veneza, milhões de pessoas vão para Londres, milhões de pessoas vão para Istambul e lá elas fazem fotos maravilhosas alimentando pombos. E olha que coisa mais incrível, gente, essas pessoas não morreram, dá para acreditar nisso? Será que os pombos da Europa são diferentes dos pombos do Brasil? Não, com certeza não são. Eu tenho certeza absoluta que são os mesmos pombos. E aí outro dia o inteligente veio na página e disse assim, não, é que na Europa o clima é diferente. Cara, por que tu fala uma merda dessas? Numa boa, não abre a boca só pra falar bobagem. A Europa tem as mesmas condições de clima que tem no Brasil. Calor extremo, frio, e nem por isso as pessoas estão morrendo. Aliás, pensem, use uma coisa chamada cérebro para pensar. Se as pessoas estivessem morrendo, com certeza isso já teria vazado a nível de mundo e as pessoas estariam proibidas de viajar para esses países. Afinal, não haveria nem mais habitantes. Imagina o que seria da Itália sem as pombas, gente. Quantos teriam morrido? Mas, ok, dito tudo isso, ontem eu recebi, através da página, vários pedidos de ajuda vindos da cidade de São Sebastião, também litoral de São Paulo. São Sebastião no mapa está um pouquinho mais para cima, né, ali de Santos e do Guarujá. E aí eu fiquei apavorada com os relatos, porque um vereador, o senhor Maurício Bardusco Silva, resolveu requerer junto ao Centro de Controle de Zoonoses da cidade, junto ao prefeito, o seguinte: providências imediatas juntamente à Secretaria de Saúde e Centro de Zoonoses no controle da proliferação de pombos nas áreas urbanas do município. Então esse vereador diz que ele quer providências imediatas e urgentes no controle e combate à infestação e proliferação de pombos. E que façam, né, então, um cronograma dessas atividades, informem a população através de palestras, de distribuição de material educativo, blá, blá, blá. Isso aqui é sinônimo de, primeiro,
senhor Maurício Bardusco, a cidade, eu não conheço São Sebastião, mas eu estou imaginando que deve ser uma cidade maravilhosa, né? Deve ser uma cidade exemplar, uma cidade extremamente limpa, uma cidade onde os vereadores são comprometidos, os vereadores já fizeram tudo pela cidade, e aí o senhor acordou e teve uma ideia genial. Poxa, vou criar uma lei, vou pedir um requerimento, né, para que as pombas sejam eliminadas das praças e dos lugares aqui de São Sebastião. Deve ser isso que está acontecendo, né, seu Maurício? Aí, dito isso, eu olhei a palavra Centro de Controle de Zoonoses. Eu não conheço no Brasil um centro de controle de zoonoses que seja referência. Eu conheço no Brasil centro de controle de zoonoses que quem está cuidando desses locais não são protetores e simpatizantes da causa. Quem está cuidando é gente colocada lá por motivação política. Ou seja, eles fazem o que eles bem entendem. São pessoas, na sua maioria, ignorantes, que não estão lá fazendo o trabalho que eles gostariam de fazer, estão lá apenas por uma coisa chamada dinheiro. Centro de controle de zoonoses no Brasil é sinônimo de eutanásia em animais sadios e muitas outras coisas que eu prefiro não falar. Quem é protetor sabe o que eu estou falando. E eu quero muito bem saber, senhor Maurício e demais envolvidos, porque eu vou entrar em contato com cada vereador dessa cidade e eu vou, se tiver que ir para São Sebastião, eu vou para São Sebastião e vocês vão com certeza parar de ficar tocando terrorismo na população a respeito dos pombos. E as pessoas que moram em São Sebastião e em outras cidades brasileiras que estão incomodadas com os pombos, primeiro comecem a olhar para o seu umbigo. Comecem a lavar a mão quando saem do banheiro, porque tem muito homem, tem muita mulher que vai na página falar, mas eu gostaria mesmo de conhecer a casa dessas pessoas. Eu tenho certeza que tem gente relaxada, tem gente porca, tem gente que joga o lixo na rua, que joga bituca de cigarro na rua, que vai pra praia e deixa canudinho, deixa sacola. E aí tem a coragem ainda de pegar e falar que a pomba causa uma doença. Vão se enxergar, vão olhar para o espelho, vão olhar para os seus umbigos e tomem vergonha na cara, pelo amor de Deus. Parem de ser ignorantes. E outra coisa que eu gostaria de falar, aonde é que está a proteção animal? Gente, proteção animal, cara, eu tenho um monte de protetor no meu Face, eu vejo um monte de gente envolvida na proteção animal, e aí eu começo a olhar protetor lá. Só tem foto de gato e de cachorro. Então tirem esse rótulo de protetor, não façam isso, porque protetor é o cara que pega e protege todas as vidas. Ele não tem ranço, ele não cria estigma, ele protege todas as vidas inocentes. Então assim, ó, cadê a proteção animal que tá quieta? Eu tô que nem uma louca gritando nas redes sociais para salvar as pombas e tem meia dúzia de protetor que de vez em quando dá um like. Vocês acham que é só gato e cachorro que merece ser protegido? Cara, se vocês pensam isso, pelo amor de Deus, parem tudo, tá ficando ridícula a coisa. A gente precisa começar a ter mais união, a gente precisa começar a lutar por outras vidas que estão sofrendo silenciosamente. Gente, eu não sei mais o que fazer. Eu tô até assim conversando com o nosso departamento jurídico, porque precisamos tomar medidas efetivas para calar a boca das pessoas que continuam disseminando informações e inverdades na mídia a respeito das pombas. É absurdo isso. E volto a dizer, de novo, as leis de proteção precisam ser respeitadas, tá? As pombas, elas, assim como qualquer outro animal, elas estão protegidas e são tuteladas pela legislação de proteção à fauna e de crimes ambientais em vigência no Brasil. É proibida a caça, a perseguição, a destruição e a apanha e as práticas de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação de pombas. Ouviram? Então assim, ó, minha primeira providência agora, eu vou mandar um material informativo para esses vereadores aqui da cidade de São Sebastião e vou mandar material informativo para demais prefeituras que eu considero pertinente, inclusive de Santos e do Guarujá. Segunda questão, gente, por favor, quem apoia a página, quem curte o nosso projeto, nos ajudem a divulgar, nos ajudem a adestrar os seres humanos. Eu não estou mais acreditando na educação, o ser humano precisa ser adestrado para ontem. As pessoas precisam deixar de ser ridículas e acreditar em coisas que não existem. Vocês imaginam os protetores de pombos, os criadores de pombos, os velhinhos que estão na praça alimentando os pombos, eles já estariam mortos se as pombas causassem tantas doenças. E a coisa beira o ridículo, é uma coisa
tão ridícula que daqui a pouco vão começar a acusar pombo de causar unha encravada e hemorroida nas pessoas. É só isso que falta. Bom, eu tô assim, ó, me perdoem pelo meu histerismo, mas é porque eu tenho vontade de sair correndo gritando. É uma coisa tão óbvia e as pessoas não querem enxergar. E aí os vereadores ficam criando leis absurdas, ficam criando projetos como se as cidades brasileiras estivessem às mil maravilhas. Nós não temos nenhuma cidade brasileira que tenha tudo 100%, que a saúde esteja 100%, a segurança, a habitação, enfim... As nossas cidades estão desamparadas, estão abandonadas, os nossos vereadores sem ideia, são pessoas que muitas vezes são ignorantes, não têm estudo suficiente, não sabem buscar informações coerentes e aí ficam aí fazendo esses projetos, né? E o cara que votou, né, num ignorante desses, vai lá, ok, e apoia sem saber o que está falando. Então, pelo amor de Deus, vamos acordar, vamos fazer o que é certo e a gente está fazendo certo. Pombas não são pragas. Pragas é a humanidade que destrói, que acaba com o planeta Terra e ainda bate palma achando que tá fazendo certo. Acordem, acordem, pelo amor de Deus. Desculpa o desabafo mais uma vez.